Olá! Nesse vídeo nós vamos terminar a correção das atividades de limite da função exponencial. Lembrando que já foi corrigida aí algumas atividades e nas primeiras atividades nós tínhamos sempre que deixar o nosso limite na forma fundamental para que pudéssemos fazer a substituição. Uma vez que o limite fundamental da função exponencial ele é igual a e. Nesses exercícios, a partir da número 2, existe um fator diferenciado. Observe que aí nós temos o limite de 1 menos o 1 dividido por x, tudo elevado a x, quando o x tende a mais infinito. Na definição de limite fundamental, nós vimos que o limite era diferente, lá era 1 mais 1 sobre x elevado a x. Então, nessas questões aqui, nós temos que trabalhar um pouquinho diferente. Então, primeira coisa, seria nós tirarmos esse sinal de menos entre os elementos aí da nossa função e colocar 1 mais menos 1 dividido por x elevado a x. Só que para a gente resolver uma questão como essa, nós vamos necessitar de um outro limite que a gente vai ter que fazer uma pequena demonstração aqui, tá? Então, nós vamos ter que substituir o nosso x aí por uma outra variável, aqui eu vou chamar ela de y, tá bom? Então, o meu y vai ser o menos 1 sobre x, ou que o x vai ser substituído por menos 1 sobre y. Agora, um detalhe, o meu x, ele tende a mais infinito. Agora, esse meu y, ele vai tender a zero. Então, para a gente fazer essa substituição, nesses casos onde nós temos a subtração, nós vamos ter que demonstrar esse valor aqui, para que depois nós consigamos fazer a substituição. Então, nós vamos ter que demonstrar que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual também ao número e, ao número de Euler. Nós vimos que lá no limite fundamental, o limite que era igual a e era 1 mais 1 sobre x elevado a x, com o x tendendo a mais e a menos infinito. Lá era igual a e. Então, essa daí é a forma fundamental. Agora, nós vamos ter que provar, vamos ter que demonstrar essa igualdade acima, que também o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, é igual a e. Como nós vimos anteriormente, que para uma função possuir limite, quando essa função, o x dessa função tende a um determinado x0, nós temos que observar primeiramente os limites laterais. Então, para mim dizer que esse limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, para mim afirmar que ele é igual a e, eu tenho que verificar se quando x tende a zero pela esquerda dá e, e se quando x tende à direita também dá e. Se a gente provar, demonstrar isso daí, logo a gente pode afirmar que esse limite aí realmente é igual a e. Então, como nós vamos fazer? Então, primeiramente, nós vamos pegar a nossa substituição que a gente fez lá em cima. Então, limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x é igual a e quando x tende a zero pela esquerda. Então, vamos fazer pela esquerda primeiro. Então, vamos fazer a substituição. Vamos chamar o y de 1 sobre x. Ou, a mesma coisa, se a gente multiplicar cruzado, a gente vai dizer que x é 1 sobre y. Então, nesse caso aí, o meu x tende a zero pela esquerda. Como eu fiz a substituição, o meu y tem que tender a menos infinito, uma vez que o menos infinito que é a esquerda. Tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar
o nosso limite, que é 1 mais 1 sobre y. Por que 1 sobre y? Eu já estou substituindo, ó, o x. Então, esse x que estava lá em cima, que era 1 mais x, agora eu já estou substituindo por 1 sobre y. Elevado a y. Por que elevado a y? Porque eu disse que o 1 sobre x é o y. Então, eu substituo. Quando o y agora tende a menos infinito, tá certo? E a gente vai demonstrar que isso é igual a e. Por que isso é igual a e? Porque isso já vem lá da definição. Essa forma aí, 1 mais 1 sobre y elevado a y, é o meu limite fundamental, né, da função exponencial. Então, isso eu posso garantir que é igual a e. Então, o que acontece? Aí eu estou garantindo que o limite daquela função inicial, 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela esquerda, eu estou dizendo que ele é igual a e. E está demonstrado que ele é igual a e. Agora vamos verificar se o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero pela direita, vamos verificar se ele é igual a e também. Para isso, a gente vai ter que fazer a substituição. Tá? Então, eu vou substituir o meu x, né, eu vou trocar o y, vou colocar y no lugar de 1 sobre x, ou dizer que o meu x é 1 sobre y. Veja que agora o meu x, ele está tendendo a zero pela direita, automaticamente o y tem que tender a mais infinito. Nesse caso, eu vou fazer a substituição. Vai ficar limite de 1 mais. Quem é x? É 1 sobre y. Quem é 1 sobre x? É y. Quando o y tende a mais infinito. Essa forma aí, agora, 1 mais 1 sobre y elevado a y, isso é a forma fundamental também. E o limite dessa função, no caso aí, a gente sabe que é e. Então, o que acontece? Acontece que nós mostramos aí que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, tanto quando x tende a zero pela esquerda ou tende a zero pela direita, a gente disse que é e. Logo, a gente poderá afirmar que o limite de 1 mais x elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero, sempre quando tende a zero, é igual a e. Então, ó, isso daí é como se fosse uma forma fundamental. Então, onde aparecer essa função 1 mais x elevado a 1 sobre x, com o x tendendo a zero, sempre nós poderemos substituir por e. Tá? A gente fala isso x, mas pode ser a variável y, t, w, a variável que nós quisermos trabalhar. Tá? Então, agora que a gente sabe que 1 mais x é elevado a 1 sobre x, quando x tende a zero é igual a e, agora que a gente sabe que esse limite é igual a e, agora a gente pode dar sequência no nosso exercício. Nós paramos aqui, tá certo? Então, eu vou substituir aí o meu x por menos 1 sobre y e o meu limite agora, né, vai ficar assim, ó, limite de 1 mais y elevado, quem é o meu x? É menos 1 sobre y, com o meu y tendendo a zero. Ficou x aí, corrijam depois. Então, observe que eu substituí o meu x por menos 1 sobre y, correto? Bom, como a nossa definição lá não tem esse sinal do expoente, o que é que nós podemos fazer? Separar o expoente. Então, meu limite vai ficar de 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado a menos 1.
quando y, também está trocado aí, tende a zero. Assim, eu tenho, né? Tudo que está dentro do colchete aí é o limite que nós acabamos de provar. Limite de 1 mais y elevado a 1 sobre y, quando y tende a zero, é igual a e. E ainda sobra o expoente menos 1 aí. Então, a gente pode dizer que o limite dessa função é 1 sobre e, certo? Então, está resolvida a letra A. A letra B. A letra B nós temos 1 menos 2 sobre x elevado a x, quando o meu x tende a infinito, a menos infinito. Aqui nós temos que fazer o mesmo procedimento, ó. Tirar aquele sinal de menos e separar lá a nossa fração, menos 2 sobre x, tá certo? Depois vem a substituição. Então, eu vou dizer que o meu y é menos 2 sobre x, que é a mesma coisa eu dizer que o meu x é menos 2 sobre y. Quando o meu x tende a zero, desculpa, o meu x tende a mais infinito e o meu y vai tender a zero. Assim vai ficar limite de 1 mais. Então, ó, aqui no lugar do x, que era no lugar do menos 2 sobre x, eu já estou colocando y. E no lugar do x, que era o expoente, eu estou colocando menos 2 sobre y. Quando o x, tá, tende a zero, quando o y tende a zero, tem que trocar, acho que ficam todos trocados aí, tem que colocar o y. Então, separando esse menos 2 aí do expoente, eu teria limite de 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado a menos 2, quando o meu y tende a zero. Assim, o que está dentro do colchete aí, nós já sabemos que vale e, logo vai ficar e elevado a menos 2. E o valor do meu limite será 1 sobre e ao quadrado, que é só a inversão do expoente aí. Então, esse seria a solução da letra B. Na letra C, nós já temos um pouquinho diferente. É 1 menos 1 sobre x elevado a 3x, quando x tende a menos infinito. Então, ó, eu tenho limite, já separando o sinal de menos, aí vai ficar 1 mais 1 sobre x elevado a 3x, quando x tende a menos infinito. Aqui nós vamos trocar, né? Vamos chamar o y de menos 1 sobre x, que é a mesma coisa que eu chamar x de menos 1 sobre y. E o meu x tendendo a menos infinito, e o y tendendo a zero. Aqui já a substituição, ó. Vai ficar limite de 1 mais, quem é menos 1 sobre x? É y. Quem é o meu x? É menos 1 sobre y. Já multiplicado por 3, aí fica menos 3 sobre y. Quando y tende a zero. Aí eu vou separar esse expoente menos 3 e deixar dentro do colchete assim, ó. 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado a menos 3, quando o meu y tende a zero. Logo, o que está dentro do colchete eu já sei que vale e, ficaria então e elevado a menos 3. E elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 sobre e elevado ao cubo. E assim está resolvida a letra C. Na letra D, também parecida com a letra C aí, nós temos limite de 1 menos 3 sobre x elevado a 2x, quando x tende a mais infinito. Assim, eu tenho, né, separando o sinal, limite de 1 mais, então menos 3 sobre x elevado a 2x. Aí esse menos 3 sobre x eu vou substituir por y. Então, y é menos 3 sobre x, ou x igual a menos 3 sobre y. Quando o meu x tende a mais infinito e o meu y tende a zero. Aí nós temos limite de 1 mais y
né? Então, no lugar do menos 3 sobre o x, eu já estou colocando o y. E o meu expoente seria 2 que multiplica o x. O x é menos 3 sobre y. Então, por isso que eu coloquei 2 que multiplica menos 3 sobre y. Mas eu já poderia multiplicar direto aí, 2 vezes menos 3, menos 6 sobre y. Eu já poderia fazer direto. Aqui eu já separaria, ó. Limite de 1 mais y elevado a 1 sobre y, e o 2 vezes o menos 3 dá o menos 6, quando o meu y tende a zero. Assim, o que está dentro do colchete é o meu valor e, e ainda eu tenho o expoente menos 6. O valor, portanto, do limite será 1 sobre e elevado a 6. Então, gente, é assim. Toda vez que nós tivermos o limite dessa função aí sendo a subtração, nós temos que proceder dessa maneira. Então, no exercício número 3, que mescla tanto o positivo quanto o negativo, você tem que sempre estar de olho. Quando que você vai trocar o y igual àqueles exercícios primeiros que foram corrigidos, ou quando vai ser esses. Olha na letra A, por exemplo, da 3, ó. Limite de x mais 4 sobre x menos 3 elevado a x quando x tende a mais infinito. Veja que no numerador você tem uma soma e no denominador você tem uma subtração. Então você tem que proceder de maneiras distintas para cada situação. Então, primeira coisa aqui, nós vamos dividir o numerador e o denominador por x. Assim, o meu limite vai ficar de x mais 4 dividido por x sobre x menos 3 dividido por x. Tudo elevado a x. Já fazendo a simplificação, eu tenho o limite de 1 mais 4 sobre x sobre 1 menos 3 sobre x elevado a x. Então, ó, observe que temos situações diferentes. Agora, nós vamos proceder assim. Ó. No numerador, nós vamos trocar o y pelo inverso da fração lá, por x sobre 4. Ou trocar o x por 4y. No denominador, que já é negativo, a gente tem que trocar o y por menos 3 sobre x. Ou x igual a menos 3 sobre y. Além disso, o meu x tende a menos infinito. Logo, o y tem que tender a zero. Tá certo? Aí vai ficar assim, ó. Para o numerador, vou escrever um limite. Vai ficar 1 mais. Então, x é 4 sobre x. Então, vai ficar 4. Quem é x? 4y. Então, fica 4 sobre 4y. Elevado a 4y. Para o denominador, então vai ficar limite de 1, né? No caso lá era menos 3 sobre x. Quem é menos 3 sobre x é y. Elevado a x. Quem é x? Menos 3 sobre y. Com o meu y tendendo a zero. Aí eu posso fazer a simplificação aí no numerador e também separar os expoentes. Então, simplifica esse 4 com esse 4. Fica limite de 1 mais 1 sobre y elevado a y, tá? Ficou trocado, ficou x aí. Elevado a 4. Quando x, né, que no caso aí, tende a mais infinito. No caso, o y tende a mais infinito. Veja que aí o y continua tendendo a mais infinito, tá certo? Agora, no denominador, eu tenho 1 mais o y, separei os expoentes, ficou 1 sobre y elevado a menos 3, quando o meu y tende a zero. Bom, independente de tendendo a mais infinito ou tendendo a zero, cada um tem a sua definição. No numerador aí, esse limite vale e, então fica e a quarta. E o outro, no denominador, esse limite vale e também, fica e elevado a menos 3. Então, e elevado a 4 dividido por e elevado a menos 3, divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. Né? Poderia fazer direto aí, tá? Ou
transforme assim e faça os extremos pelos meios, vai ficar e elevado a 7. Assim, o limite dessa função será igual a e elevado a 7. Veja, então, que não tem nada de diferente aqui. São os mesmos procedimentos que a gente fez nos exercícios anteriores. No entanto, aqui nós estamos fazendo a substituição conforme cada definição. Então, na letra B, ó, faço todo o procedimento também igual, tá? Né? X mais 2 dividido por x mais 1 elevado a x, quando x tende a menos infinito. Então, aqui os dois é positivos, não precisa se preocupar. Divide primeiro por x, faz a simplificação e faz a troca, tá? Tanto no numerador quanto no denominador, no caso, no denominador nem precisa, porque ele já está na forma fundamental, só faz a troca no numerador. Fez a troca, substituiu, você já tem o valor do limite, ó, né? Então, o numerador ficaria e elevado ao quadrado, o denominador ficaria e ao quadrado dividido por e vai ficar igual a e, tá certo? Então, o limite dessa função aí seria simplesmente o e. Na letra C, mesmo procedimento também, só que agora nós temos o sinal de menos no numerador e o sinal de mais no denominador. Mas o procedimento é o mesmo, divide por x as duas, o numerador e o denominador, né? Vai ficar simplificado, vai ficar assim. Limite de 1 menos 3 sobre x, sobre 1 mais 2 sobre x elevado a x. Aí você vai fazer a troca no numerador, invertendo, porque no numerador é menos, e faz a troca no denominador mantendo x, né? Porque no caso, aí é mais. Então, nós teríamos assim, ó, para o numerador, 1 mais y elevado a menos 3 sobre y, já que eu troquei o x por menos 3 sobre y, certo? No denominador, 1 mais 2 sobre 2y elevado a 2y, uma vez que eu disse que aqui o x vale 2y, quando o y tende a menos infinito. Então, fazendo aqui as separações dos expoentes, né, o numerador fica a forma do limite tendendo a zero, que vai dar o e, que a gente acabou de demonstrar, elevado a menos 3. E no denominador, a forma fundamental que a gente já conhece, elevado ao quadrado. Então, eu vou ter e elevado a menos 3 dividido por e ao quadrado. Dividindo, vai dar e elevado a menos 5, logo, o valor do meu limite é 1 sobre e elevado a 5. Letra D, nós temos x sobre 4 dividido por x menos 1. Com x elevado a x mais 3, com x tendendo a infinito. Aqui os dois são negativos, então temos que proceder da mesma forma para os dois. Então, o primeiro procedimento também é dividir por x, para que a gente coloque nessa forma, ó, 1 menos 4 sobre x, sobre 1 menos 1 sobre x, elevado a x mais 3. Nesse caso, antes da gente começar a substituir, nós temos que lembrar do seguinte, ó, que quando o expoente aí você tem uma soma, você pode transformar isso num produto, tá? Então, eu teria o limite de 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x elevado a x, vezes o limite de 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos x elevado ao cubo. Isso aí é da propriedade das potências, tá certo? Eu já apliquei tanto a propriedade da potência quanto a propriedade do limite. Eu só separei, tá? Então, ó, nesse numerador aqui, do primeiro limite, nós temos 1 menos sobre 4x elevado a x. Então, eu vou trocar aí o menos 4 sobre x, eu vou trocar por y. Ou trocar o x por menos 4 sobre y. No denominador, eu tenho 1 menos 1 sobre x elevado a x. Então, aqui, eu também vou ter que fazer a troca do meu y por menos 1 sobre x. Ou falar que o x é menos 1 sobre y. Aí, meu limite vai ficar assim, ó.
limite de 1, né? Quem é menos 4 sobre x? É y, elevado a x. Quem é x? É menos 4 sobre y. Isso para o numerador. Para o denominador, como é que vai ficar? Quem é 1? No caso, repete o 1. Quem é menos 1 sobre x? É y. Quem é o expoente x? É menos 1 sobre y. Então, quando o y tende a zero. Então, veja que eu fiz substituições diferentes para o numerador e para o numerador e o denominador. No segundo limite, nós temos 1 menos 4 sobre x sobre 1 menos 1 sobre x elevado ao cubo. Quando o x tende a mais infinito. Então, se esse x tende a mais infinito, esse 4 sobre x, certamente ele tende a zero. Por quê? Quanto maior o denominador, mais próximo de zero vai ter essa função. Logo, ficaria 1 menos 0, que dá 1. No denominador, a mesma coisa. Eu tenho 1 menos 1 sobre x. Como esse x também tende ao infinito, essa fração também tende a zero. Aí fica 1. Aí fica limite de 1 sobre 1, ou de 1 ao cubo, que vai dar somente 1. Ou, se quiser colocar aí, 1 ao cubo. Então, esse segundo limite aí é nada mais, nada menos que 1. Então, nós temos, separando os expoentes do limite, né? Vai ficar 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado a menos 4 e dividido por 1 mais y elevado a 1 sobre y elevado a menos 1. Todos os dois limites tendendo a zero. Colocar novamente o vezes 1 aí não é necessário, tá bom? Aí você pode deixar, porque multiplicar por 1 é elemento neutro. Logo, no numerador eu tenho e elevado a menos 4, no denominador eu tenho e elevado a menos 1, logo o meu limite vai ser e elevado a menos 3, uma vez que eu faria menos 4 menos menos 1, menos 1 fica mais 1. Assim, o valor do limite da minha função seria 1 sobre e ao cubo. E, para terminar, nós temos a letra E, que é o limite de x ao quadrado mais 1 sobre x ao quadrado menos 3 elevado a x ao quadrado, quando x tende a mais infinito. Aqui a gente tem que fazer uma troca antes de qualquer coisa. Nós vamos trocar esse x ao quadrado aí por uma outra letra. Vou trocar por y, tá? Mas depois, se quiser trocar por t, por z, qualquer letra. E o meu x continua tendendo a mais infinito e a menos infinito. Então, ficaria assim, ó, substituindo, ó. Limite de quem é x ao quadrado? É y. Então, fica y mais 1. Sobre quem é x ao quadrado? É y. Fica y menos 3. Elevado a x ao quadrado. Quem é x ao quadrado? É y. Então, fica elevado a y. Quando y, né, agora, tende a mais infinito. Depois, eu vou ter que dividir as duas frações aí por y. Vai ficar y mais 1 sobre y e y menos 3 sobre y, elevado a y. Agora, simplificando, eu já tenho aí algumas formas fundamentais. Ó. No numerador, já está na forma fundamental. Ó. 1 mais 1 sobre y elevado a y, sei que isso aí é e. Então, eu não vou mexer. Agora, no denominador, eu preciso mexer, ó, porque é menos 3 sobre y. Como lá em cima eu já troquei o x pelo y, agora eu vou trocar por um t. Eu vou dizer que o t é menos, que o y é menos 3 sobre t. Ficou t nos dois aí, tá? Ou dizer que y é menos 3 sobre t. Assim, ó, o numerador eu só repito, não mexo. E no denominador, o meu limite vai ficar 1 mais t elevado a menos 3 sobre t, que eu estou substituindo aquele y por menos 3 sobre t, quando o t tende a zero. Então, para esse numerador aí, eu sei que é e, não vou mexer. Para o denominador, eu só vou trocar aí, separar o expoente. Ó. Então, vai ficar e do numerador e e elevado a menos 3 do denominador. Logo, o meu limite vai ser e elevado a 4. Então, o limite dessa função será e elevado a 4. Então, essas são as correções
aí da segunda parte, né, dos exercícios que ainda faltavam de limite fundamental. Que todos possam estudar e aproveitar bastante.